O tema de hoje é as colunas da verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona a vinda do Espírito Santo e o chama de Espírito da verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Perceba a palavra toda. Toda aqui está no coletivo, mostrando que a verdade não é apenas um aspecto, não é apenas um item, mas a verdade é um conjunto de coisas. Assim como você tem uma cadeira e ela tem 4 pernas, a verdade de Deus é uma só, porém a Bíblia a apresenta em forma de 5 colunas. 5. Nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. O que é verdade? Estamos vivendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós-moderna chegam a afirmar o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam o seguinte, que a verdade é relativa, mas a Bíblia Sagrada, ela ensina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, estou abrindo a minha Bíblia e você poderá fazer a mesma coisa. Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10 também, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida atualizada. Se você usar a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, perceberá a seguinte frase: o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo que a verdade é Deus. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Você crê nisso? Então diga amém. Você crê que Deus é a verdade? Eu também creio. Parabéns. E agora, o que mais é verdade de acordo com a Bíblia? Aqui no livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, este é o Evangelho, está escrito exatamente assim. Observe. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que texto maravilhoso. Aqui Jesus afirma ser a verdade. Então, lá em Jeremias, Deus é a verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. O que mais é verdade, de acordo com a Bíblia? Vejamos aqui na primeira carta de São João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5 e no versículo 6. Confira comigo o que diz a palavra de Deus. Aqui, versículo 6. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Viu aí? O Espírito Santo é a verdade. Está claro aqui. Então nós percebemos que não somente 1 João fala isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, fala: quando vier o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo é a verdade. Vimos 3. O que mais a Bíblia apresenta como sendo verdade? Voltemos para o Evangelho de São João, no capítulo 17 e no versículo 17. E aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade. Veja, João 17, verso 17, está bem aqui, Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu? A tua palavra, a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui podemos ver que a palavra de Deus é a verdade. Veja, a palavra, hein? A Bíblia toda. Não é só o Novo Testamento, como alguns dizem, não. É o Velho e o Novo, a Bíblia toda. E mais, vimos até agora 4 colunas da verdade. E a quinta, a última, o que é? Onde está? Abra sua Bíblia no livro de Salmos e vamos ver o Salmo 119, versículo 151 e saberemos qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, versículo 151, está bem aqui, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade.
Louvado seja Deus por isso. Percebeu? Todos os teus mandamentos são verdade. Se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Bom, agora está claro. Vimos aí as 5 colunas da verdade. Deus, repita comigo, vou voltar para você repetir, tá legal? Vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Agora, você pode entender perfeitamente o que João 16, versículo 13 apresenta. Lá ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? A palavra toda está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. E agora você sabe o que é toda a verdade.